quis juntar duas vivências aqui, né? Dois temas. Um é um tema bíblico, né? Bíblico-teológico, que é a fé no Antigo Testamento, e um outro tema bem atual, que toca a todos nós, que é a pandemia de Covid-19. Então, foi curioso, né? Porque a gente terminou o ano pensando que as coisas estavam se resolvendo, e quando a gente reinicia o ano seguinte, as coisas estão até mais complicadas do que quando terminamos o ano. Então, a gente está, tudo que a gente ouve de todo lugar, né? Como caminhar em mais um ano, né? Pessoas muito cansadas, eu começo a ouvir as primeiras resolver o problema, vai afetar o vírus assim. Mas, então, a gente vai fazer nosso percurso aqui nessa noite é pequeno, porque é em torno de uma hora e meia. Depois, então, a gente encerra, e os alunos do curso presencial, eles continuam com a professora Inês, que vai trabalhar a disciplina de gestão de projetos socioeclesiais, e o Tarcílio, que segue com a sua aula de Antigo Testamento, né? Isso vale para o pessoal do presencial, porque a gente tem um horário presencial para cumprir junto com eles. E a turma do EAD, ela, se você quiser acessar depois já o AVA e começar a se familiarizar com as disciplinas que já estão lá ofertadas, então você fica à vontade para isso também. A gente quer fazer uma oração, tá bem? Para a gente começar. E qualquer um de vocês aí, aluno, aluna, poderia orar e nos abençoar. É seu? Para a fala do professor Tarcílio. E quem for, abre o microfone e ora, né? Quem não for orar, né, só vai dizer amém, pode fechar o microfone. Se o apóstolo Paulo estivesse aqui hoje escrevendo as Coríntios, ele ia dar dica também para todo mundo, né? Então, vamos então ouvir. Quem poderia fazer essa oração para nós aí? Qualquer um de vocês. Levanta a mão, faz o sinal, então abre o microfone e começa a orar. Eu oro então, pode ser? Por favor. Vamos orar. Pai amado, nós agradecemos por essa oportunidade, Deus, de nos encontrarmos, mesmo que à distância, de conversarmos um pouco sobre o que o Senhor tem falado conosco, Pai. Então, nós agradecemos, ó Pai, por esse privilégio de estudar mais a Tua Palavra, de estudar mais sobre o que o Senhor quer de nós. Fale conosco, Pai. Fale e abra o nosso coração, Deus, para a Tua Palavra. Abra o nosso coração, porque o Senhor quer falar conosco, Deus. Seja com a vida de cada um que está aqui. Pai, nós agradecemos pela vida de cada um, a vida de quem o Senhor escolheu para estar aqui, de quem o Senhor tocou no coração para que estivesse aqui, para que participasse desse momento com a gente. O Pai abençoe o nosso irmão Tarcílio, que vai trazer a palavra, e seja com cada um de nós, Pai. Perdoa os nossos pecados e que o Teu reino venha, Deus. Nós agradecemos alegremente por esse tempo. Em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, viu? Quem orou aí, fala o nome aí, por favor. Tem tanta carinha aqui que a gente não... Foi o Lucas. Lucas. Obrigado, Lucas. Valeu. Obrigado pela tua bênção na vida da gente. Então, vamos partir para a fala do professor Tarcílio. Eu não vou apresentá-lo muito, não. Já falei duas coisas sobre ele. Ele é pastor da, se não me engano, Convenção Batista Brasileira. Estava pastoreando, até agora há pouco, Itapevi. E agora, ele também é professor nosso já há um bom tempo, sempre lecionando na área de Antigo Testamento, Introdução ao Testamento, Teologia Bíblica, Exegese, e tem sido uma companhia muito bacana assim, para o nosso curso, alunos e professores, e as gestões também. Então, Tarcílio, fica à vontade, tá bem? Faz tudo como a gente combinou, por favor. E no mais a gente vai levando.
Obrigado a todos vocês. Algumas rostos a gente já conhece, outros vamos conhecer agora esse semestre. Bom ter todos vocês aqui, viu? A gente fica muito feliz enquanto FLAM e enquanto comunhão do corpo de Cristo juntos aqui. Tá bom? Vamos ouvir o professor Tarcísio e depois a gente segue mais algumas coisas que precisam ser ditas nessa noite. Tá bom, muito obrigado, Sidney. Bom ver aí todo mundo, ver alunos conhecidos, ver alunos novos, né? Mesmo nessa pandemia, mesmo todo mundo em casa, nos seus computadores. Inclusive, se alguém tiver me vendo com algum problema, tiver com problema de som, alguma coisa, me dá um toque que a gente tenta corrigir, porque a internet a gente nunca sabe o que acontece, né? Mas quero dar, né, as boas-vindas a todo mundo aí que está chegando. Quero falar que é um prazer começar mais um semestre. Os professores aí que eu estou vendo, né? A Sidney, a Adriana, o André, gente boa, tá aí, né? Muita gente aqui. Se eu ficar falando, acho que eu perco alguém, né? Mas é muito bom ver vocês. Como o Sidney falou, a gente está num contexto difícil de pandemia. E se tem um povo, né, para arrumar interpretação diferente do que está acontecendo na realidade, são os cristãos, né? Cada um pensa uma coisa, cada um tem uma ideia, você recebe corrente no WhatsApp. Eu falo corrente porque tem mensagem que às vezes parece corrente, né? Você recebe coisas por aí no WhatsApp, aí nas coisas, interpretando de várias formas o que vem a ser essa pandemia. Mas eu quero ler um texto do Antigo Testamento, começar por esse texto, que para mim é um texto assim muito importante, é um texto que me marca como pessoa, como pastor, né? Me marca na minha caminhada. Sempre que alguma coisa está estranha, que eu não entendo, eu lembro desse texto. É um texto muito querido para mim, que muito me abençoou, que muito me acompanhou. Então eu quero ler esse texto com vocês, que está em Jó capítulo 42. Jó 42, tá? Então eu convido aí todo mundo a acompanhar, a participar aí desse momento. Não sei se meu som está saindo aqui, acho que está. Talvez que a gente está tentando também transmitir no YouTube. Estou com medo do meu som não estar saindo no YouTube. Mas a gente vai fazendo testes aqui, nem sempre as coisas funcionam perfeitamente. Jó 42 o pessoal aqui do YouTube está falando que está sem som. Eu vou passar então o link do Zoom rapidinho, gente, que a gente tentou fazer uma transmissão simultânea e nem sempre, né, as coisas funcionam como a gente quer. Às vezes as coisas não funcionam da melhor forma, né? Eu vou tirar e vou pôr de novo aqui, vamos ver se vai. Rapidinho, desculpem para quem está me ouvindo. Vai abrindo aí em Jó 42, você que está aí com a sua Bíblia. E vamos ver se vai. Bom, tá todo mundo acompanhando. Eu vou jogar no YouTube o link do Zoom. E aí o pessoal vai entrando. Diz assim o texto de Jó, tá? Então, respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que eu não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Na verdade, falei do que eu não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havia dito e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás.
Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e cinza. Esse é um texto aqui de Jó, muito conhecido, muito famoso, é um texto que virou música, é um texto que está presente aí no imaginário cristão. E acho que todo mundo que conhece, todo mundo que é nascido na igreja, sabe do que se trata, né? O Jó é alguém que tinha tudo e perdeu. Ele perdeu porque lá no capítulo 1 fala de uma aposta lá que teve, né, com Satanás ali, é uma história estranha, a gente teria que fazer todo um exegese para interpretar isso, não é o nosso caso, aqui nesse momento, nessa aula curta. Mas ele perde tudo que tem, os bens, os filhos morrem, a própria saúde ele perde. Então, quando ele perde tudo, né, quando ele fica sem o que ele tinha, ele não abandona Deus. Só que começa uma sucessão de dúvidas, perguntas e problemas que Jó acaba tendo. Porque os amigos dele o visitam e trazem uma teologia embutida na sua fala. E essa teologia é a teologia do merecimento, da retribuição imediata. Então, os amigos de Jó, e na verdade esse é o centro do livro, né? O livro de Jó, na verdade, é vamos dizer assim, o livro de Jó é a poesia, né? O livro de Jó é aquela poesia filosófica que está ali do capítulo 3 até quase o último capítulo, penúltimo capítulo, né? O livro de Jó é isso. É esse grosso. Tem a narrativa do começo, a narrativa do fim, mas boa parte do livro de Jó é isso. Então, esses amigos vão falar com ele com essa teologia da retribuição imediata, que é o seguinte: você perdeu tudo porque pecou. E Jó fala, não pequei. Ah, não, você merece. Jó fala, não merece. E fica essa discussão. Até que em algum momento, depois de muita discussão, Deus se revela, e depois de toda a fala de Deus e da conversa, a gente tem esse texto que Jó fala, né? Eu ouvia, eu te conhecia de ouvir, eu falei coisas que eu não deveria ter falado, e agora eu te vejo. Então a gente tem que saber o que está acontecendo nesse texto aí, né? Para a gente entender melhor todo esse contexto, toda essa problemática, tá bom? Então vamos lá, o que está acontecendo aí? Os amigos de Jó, e talvez o próprio Jó, ele tinha na sua mente uma forma de entender Deus que vem ali desde a tradição deuteronomista. Então, o que é a tradição deuteronomista? Tá bom? A tradição deuteronomista é aquela que começa ali no livro de Deuteronômio e passa até a história deuteronomista, que vem aí a história dos reis e tudo mais. Os amigos de Jó, eles confiavam em que tudo o que Deus faz está relacionado à justiça, bênção e maldição, e é aqui na Terra. E se revela aqui na Terra essa justiça de Deus de forma imediata. Isso eu estou falando que vem do germe ali da teologia deuteronomista, porque é no livro de Deuteronômio que a lei é interpretada e teologizada. No livro de Deuteronômio, a gente tem uma reedição da lei explicando as coisas. Então, em Deuteronômio, nós temos os grandes capítulos sobre bênção e maldição, que diz o seguinte: você escolhe, ó povo, o que acontece com você, se é bênção ou maldição. Você escolhe o que acontece com você, povo. Espera aí que tem alguém com o microfone aberto aqui. Todo mundo, por favor, fecha o microfone quem vai entrando, só para a gente conseguir conversar. Por favor. Fechou? Acho que fechou. A gente tem aí, então, a bênção e maldição. Outras coisas de Deuteronômio também, a importância da aliança, a importância do culto sacerdotal no templo, né? Mas eu quero aqui focar na questão da bênção e maldição, que mostra para o povo: você é responsável pelo que acontece com você. Se você adorar outros ídolos, se você não fizer o que a lei manda, vocês vão ser amaldiçoados. Se vocês obedecerem, está tudo certo. E aí a gente tem essa ideia de que para as coisas darem certo, a gente precisa necessariamente ser justo e fazer o bem.
Então, isso acaba sendo impregnado na teologia e na vida do povo, essa história de que eu vou me dar bem se eu fizer o bem, eu vou me dar mal se eu fizer o mal, tá? E aí essa lei ela passa a ser interpretada de acordo com essa visão de bênção e maldição, e isso está presente em toda a história deuteronomista. Então, por exemplo, Deus está no controle de todas as coisas, né? Mas, por exemplo, você tem ali a história deuteronomista, existe uma praga, aconteceu uma praga. Qual foi a culpa? Por que aconteceu a praga? Aconteceu a praga porque o Davi pecou, o Davi fez um censo. Então, existe um culpado pela praga, né? O culpado pela praga é o Davi, né? O exílio, o que é o exílio? O exílio é o momento em que o povo é mandado embora, mas tem um culpado. O culpado é o pecado do povo. Então, eu explico o exílio pelo pecado do povo. Os homens maus, eles morrem violentamente. Na história dos reis, os reis maus, eles têm uma morte terrível e violenta, e mortes esmagadoras, literalmente violentas, né? Então, a gente tem um histórico popular muito baseado na bênção e na maldição. Eu não estou dizendo que a literatura deuteronomista está errada, ela é bíblica. A literatura deuteronomista tem uma importância muito grande porque ela fala que Deus é justo, porque ela fala que que Deus está no controle de todas as coisas, que Deus pune o mal. Então, isso é muito bom. O problema é quando ela é tomada, ela é interpretada, ela é usurpada em um ponto de vista específico, que torna essa visão deuteronomista literal, materialista e imediatista. Quando eu torno essa literatura deuteronomista material, imediatista e literal. Ou seja, é o senso de que todas as coisinhas que acontecem no mundo estão relacionadas especificamente com bênção e maldição de Deus e o pecado de alguém. Aí a gente começa a entrar na questão da Covid, que é algo que tenha acontecido no nosso meio. Eu entrei nisso aí, mas eu não apertei. Vou pedir aí falou que estava tendo para reunião, fechar o microfone, por favor. É louco isso. Peraí, pessoal, desculpa, é que tá dando um zoom aqui no meu ouvido, acho que agora melhorou. Então, a gente tem essa noção, gente, da questão da bênção e da maldição. De novo. Quem está administrando, vai fechando os microfones de quem entrou, porque senão, né? Tá bom. Já tem alguém aí muito forte. Quem está administrando, me ajuda, gente, por favor, senão eu não consigo falar. É um barulho no meu ouvido aqui. Obrigada. Então, a gente tem essa noção da bênção e da maldição, que é usurpada por uma forma de leitura materialista específica. Então, tudo que acontece, especificamente, é culpa de alguém. Tá? Tudo que acontece acaba sendo culpa de alguém. E isso está presente em boa parte da literatura da Bíblia também. Tá? Por exemplo, a gente tem a literatura na própria narrativa, a gente vê a bênção e a maldição acontecendo com Israel e com Judá. Mas, olha só, apesar da bênção e da maldição acontecendo, a gente vê como Deus é paciente, porque era para Deus ter destruído aquele povo na primeira, mas Deus espera séculos. Então, essa doutrina da retribuição imediata, a gente percebe que não é tão imediata assim. Então, a questão está em quem interpreta essa literatura, não é necessariamente na literatura o problema. Tá? Aí a gente tem a literatura poética e sapiencial, que vai trazer essa retribuição imediata, essa visão deuteronomista de mundo de uma maneira muito forte. Vamos lembrar, por exemplo, o Salmo 1. Feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos maus, tal. Aí tudo que ele fizer vai prosperar. Mas e os maus? Os maus vão para a ruína, os maus vão desaparecer. Então a gente tem muito declarado o seguinte: quem faz o bem se dá bem, quem faz o mal se dá mal. Será? Se a gente fizer uma exegese bem particular dos textos, a gente percebe que essa interpretação era literalista e imediatista. Por exemplo, já parou para pensar por que os maus zombam dos bons? Se os bons estivessem se dando bem, eles não seriam zombados.
Os maus zombam dos bons porque os bons estão fazendo tudo certinho e estão tomando na cabeça por causa disso. Por isso eles são motivo de chacota. Então, talvez o próprio salmista que está escrevendo essa literatura sapiencial está colocando que essa retribuição de Deus não é tão imediata assim. Mas a gente tem uma literatura imediatista que fala que não, é tudo literal. Deus vai amaldiçoar na hora, Deus vai fazer, Deus vai acontecer. O livro de Provérbios, então, é o livro por excelência da literatura de retribuição, da bênção e da maldição, né? O livro de Provérbios traz, quem fez aula comigo sabe bem, a gente fala bastante disso, o livro de Provérbios traz, de uma maneira muito clara, a tradicional sabedoria, a sabedoria tradicional, que é, faça o bem, as coisas vão dar bem para você. E aí uma interpretação falha acaba levando isso como profecia. E a gente já viu que Provérbios não é profecia, é conselho. Tá? Ensina a criança e ela nunca vai se desviar. Será? Eu conheço vários casos que se desviou. Então, a gente acaba interpretando uma literatura que dá garantias como uma literatura de profecia. Como se a bênção e a maldição fosse algo previsível, fosse algo certo e imediato. Quando chega a história do cronista, que são lá os livros de Crônicas, Esdras, Neemias, isso volta de uma maneira muito forte. Inclusive, Crônicas está muito preocupado em mostrar que cada um colhe as consequências do próprio pecado. Então, cada rei fecha um ciclo e o rei se dá muito mal por causa daquilo que ele fez. Em Crônicas, não passa para o filho. Em Crônicas, cada rei se dá mal por aquilo que ele fez. Então, a retribuição de Deus não é só para uma grande nação, mas é pessoal. Em Crônicas está mostrando que é isso mesmo, aqui se faz, aqui se paga. Esdras e Neemias, por que as coisas estão dando errado? O pessoal casou com estrangeira, né? Então, olha só, o pessoal não está construindo templo. E aí isso vai se acentuar também na literatura profética, onde muitos profetas preveem o exílio como maldição, mas principalmente os profetas pós-exílicos, porque eles estão tão preocupados com a reconstrução que eles voltam para o Deuteronômio. E a gente tem lá Malaquias falando, olha, se você der o dízimo, a janela do céu vai se abrir, mas se você não der, é gafanhoto, é praga, é maldição. E aí, então, a gente tem essa concepção na cabeça de que a justiça de Deus é imediata. Aí volta o livro de Jó. O livro de Jó é um dos livros da Bíblia que questiona isso de uma maneira muito forte. O livro de Jó, ele questiona a sabedoria tradicional, que vem desde a literatura deuteronomista, passando pela sapiencial, porque no livro de Jó a gente vê o seguinte, alguém que fez o que era bom se deu mal. Você vai falar assim, mas teve uma aposta, não sei, mas Jó não sabe nada que teve aposta nenhuma, e a gente nem está explicando essa aposta de Satanás. A gente tem que fazer uma leitura bem específica. O Jó não sabe disso. Na verdade, o Jó é alguém que só fez o bem e se deu mal. E aquela teologia dos amigos de Jó que fala, reconhece o seu pecado, com certeza você errou, a gente percebe que é falha. Porque, na verdade, o Jó não foi injusto. Tá? Ela é falha. Então, o livro de Jó questiona essa sabedoria tradicional, não é à toa que não foi um dos últimos a ser aceitos ali. Outros livros que também questionam essa teoria da retribuição imediata, Eclesiastes, que também bate de frente com a sabedoria tradicional a falar o seguinte, olha, o justo se dá mal, e eu estou vendo o ímpio prosperar. Tem outros livros também, tem profeta, por exemplo, Abacuque, que ora para Deus falando, até quando o Senhor vai permitir a maldade? Aí Deus fala, não, está acabando, vai vir a Babilônia. E fala, mas peraí, que justiça existe em vir alguém pior para governar a gente? É isso aí. Cadê a justiça? A Babilônia é pior do que a gente, vai ganhar um prêmio? É isso aí, tem salmos também que questionam. Deus, cadê Deus? Por que Deus está mudo? Por que o mal prospera? Então a gente vê que tem muitas reações e muitos questionamentos, tá? A essa questão da retribuição. E o Jó, ele está questionando. Esses capítulos todos de poesia, o Jó está questionando e falando, eu não mereço, eu não mereço, eu não mereço. E os amigos estão falando, você merece, você merece. Mas o Jó, ele também tem uma visão deuteronomista da vida. Então o Jó, ele acaba também... Cuidado! Pessoal, desliga o microfone, por favor. Mais uma vez eu vou pedir. Quem entrou? Aí.
O Jó, ele tem essa visão deuteronomista da vida, porque o Jó, ele fala, eu sou justo. Eu não merecia, eu sou justo. E lá no capítulo 1 fala que o Jó oferecia sacrifício até pelos filhos, porque vai que os filhos esqueceram, ele oferece, ou seja, o Jó acha que para ser abençoado tem que ficar oferecendo sacrifício. Então ele também tem essa visão de bênção e maldição, eu tenho que prestar culto, eu tenho que prestar sacrifício. Ele também tem essa visão, ele também está cooptado por essa ideia, né? Mas aí eu pergunto, por que essa visão é tão tentadora? No Novo Testamento, ela permanece, não por Jesus. Mas vamos lembrar, aí o pessoal do Novo Testamento sabe até mais que eu, os professores aí de novo, Sidney, né? Tá lá em João, os discípulos acham um cego, aí perguntam para Jesus, quem pecou para ele ser cego, ele ou o pai dele? Porque o cara é cego de nascença. Quem pecou, ou seja, se existe um cego, é culpa dele por ser cego. Ah, mas ele nasceu cego, então a culpa é do pai. Aí Jesus fala, nenhum nem outro, é para o poder de Deus se manifestar nele. Lá em Lucas a gente vê que aconteceu uma coisa lá na época de Jesus, caiu uma torre em cima de uma galera e esmagou essa galera, né? E o pessoal achava que a culpa era das pessoas que morreram esmagadas. Se Deus matou alguém esmagado, a culpa é dessas pessoas. E Jesus fala, meus amigos, vocês estão achando que essas pessoas são amaldiçoadas? Se vocês não se arrependerem, vocês vão para o mesmo lugar. Porque Jesus ele acaba desmistificando essa visão. Então, no Novo Testamento, a gente lê o seguinte, que o sol e a chuva vêm para bons e maus. No Novo Testamento, a gente lê que o Pai é bom e só faz o bem. No Novo Testamento, a gente lê que a nossa vitória, que a bênção de Deus e o prêmio de Deus está em outro plano. No Novo Testamento, a gente tem um livro de Atos, em que os apóstolos só se dão mal, em que aquele que serve Jesus só se dá mal. Quanto mais justiça você fizer, mais você se ferra. Quanto melhor você for, mais você se ferra. Ou não é isso o livro de Atos? Você vê o apóstolo Paulo nas cartas morrendo sozinho e abandonado numa prisão. Você tem capítulo 11 de Hebreus, que fala que os homens mais dignos que já existiram foram aqueles cerrados ao meio, que passaram necessidade, que foram perseguidos. Então, o Novo Testamento ele não permite que a gente tenha essa visão da bênção e da maldição imediata, como se tudo fosse Deus abençoando ou Deus amaldiçoando, Deus abençoando ou Deus amaldiçoando. Mas isso desde Jó já tinha sido questionado, mesmo muito antes já tinha sido questionado. Mas o que mais admira é que isso ainda está presente hoje. Então, quando alguma coisa acontece com você, você fala assim, o que eu fiz para merecer? Né? Devo ter jogado pedra na cruz, estou pagando meus pecados, o que eu fiz para merecer? Ou seja, tudo de ruim que acontece, a gente lá no fundo, acha que a culpa é nossa, a culpa de alguém. A culpa de alguém. E aí tem cada história de crente que é uma coisa assim que a gente não acredita, né? Eu lembro que há muito tempo atrás, eu estava na faculdade, alguns de vocês talvez nem tinham nascido, teve lá o 11 de setembro, lá nos Estados Unidos, né? Caíram a Torre Gêmeas, morreram mais de 20 mil pessoas e tal. E aí logo começou a circular um texto atribuído para a filha do Billy Graham, né? Não sei se vocês lembram disso. E aí o texto falava assim, como é que Deus permite que uma tragédia dessa aconteça com uma nação que é cristã? Aí o texto dizia, é claro que Deus permitiu, porque os Estados Unidos aceitou o divórcio, aceitou o aborto, aceitou os gays. Os Estados Unidos usa droga. Então Deus está punindo essa nação porque a gente pecou. Ou seja, depois do livro de Jó, de Eclesiastes, depois de Jesus, depois do Novo Testamento, a gente ainda tem essa visão de que as coisas que acontecem é uma punição de Deus para fazer mal para o grupo, para o país, para os pecadores. A gente ouve questões absurdas, por exemplo, por que os países tal são pobres, miseráveis? Porque eles são macumbeiros. Né? Aí a gente esquece que os países mais ricos do mundo são ateus. Mas a gente justifica dessa forma. Terremoto no Haiti, destruiu o país, acabou com o país. É porque eles fazem voodoo. Não é isso que a gente ouve? Eles são do diabo, então Deus está destruindo, Deus está mostrando que ele é Deus. A gente usa essas coisas. Aí pega fogo numa boate, numa balada, sei lá, e mata um monte de jovem. O que o crente fala? É Deus se vingando dos baladeiros. É Deus se vingando da molecada que estava enchendo a cara. Os crentes falam isso. Aí pega fogo numa igreja. Aí abafa, ninguém fala nada, né?
Aí cai o telhado de uma igreja em cima dos fiéis e mata a galera que tá lá embaixo. Abafa, ninguém fala nada, ninguém fala nada. Por quê? Porque a boate é Deus punindo, mas a igreja vai ficar quieto, ficar quieto, ficar quieto. Na verdade, o pessoal até abafa acidente em igreja. O que eu sei de acidente em igreja que matou gente, deixou gente paralítica e tudo mais, o pessoal abafa. Por quê? Porque o que interessa é falar dos outros, né? Esse ano, então, gente, esse ano aparecem coisas. Eu estou citando porque pediram para eu falar da pastoral da Covid, né? Esse ano começou a aparecer corrente gospel falando, olha só, eu queria que isso fosse uma brincadeira. Como eu queria que isso fosse uma brincadeira. Começou a aparecer corrente gospel falando que a Covid é um castigo de Deus para o Brasil por causa do carnaval, porque no carnaval fizeram o diabo destruindo Jesus, então agora Deus fez vir a Covid para acabar com o carnaval. Ou seja, tipo, 10 milhões de pessoas mortas no mundo para acabar com o carnaval do Rio e São Paulo. E o pessoal prega isso e acha que esse é o Deus, que esse é o Deus eterno, que esse é o Deus que eles acreditam, né? Ah, mas é o pessoal doido que prega isso ou a gente também acredita nisso? Vamos falar a verdade, lá no fundo. Já não aconteceu de você encontrar alguém que estava ali, alguém estava mal, desempregado. Ah, minha mulher me largou, tô mal, tô desempregado. Aí você fala para a pessoa, o que está faltando na sua vida é Jesus. Já aconteceu isso? Ah, tá faltando Jesus, porque se tiver Jesus, vai dar tudo certo. Se você se converter, vai dar tudo certo na sua vida. Aí fica assistindo aqueles filminhos gospel nojento, desafiando gigantes, aqueles negócios tudo que o cara se converte, dá tudo certo na vida dele, acredita. Aí o camarada acredita nessa mensagem e vai para a igreja. Ele chega na igreja, o que ele encontra? Gente na igreja que está desempregado, que a mulher largou. Ou seja, a gente prega essas coisas, a gente acredita nesse tipo de coisa. Porque no fundo, a gente ainda acha que tudo que acontece no mundo, individualmente e coletivamente, é maldição de Deus, é Deus jogando praga, é Deus se vingando, é Deus querendo fazer coisa. Aí você fala assim, mas a Bíblia não fala que Deus disciplina o filho? Falando do filho, então tô falando que a Covid é só para o filho? Não. Mas está matando. Morte não é disciplina. Disciplina é disciplina, morte é morte. Estão falando aqui as pessoas querendo comprar a bênção de Deus, é isso mesmo. E a gente cai nesse negócio, né? Por que isso é tão sedutor? Eu explico por que isso é tão sedutor. Porque a gente quer controlar Deus. E a interpretação deuteronomista equivocada é aquela que faz você achar que você consegue controlar Deus. Que você conhece tão bem Deus que você sabe como Deus vai agir. A interpretação bíblica do Antigo Testamento equivocada é aquela que faz você achar que Deus é um manual de regra. Não que a Bíblia é um manual, mas que Deus é um manual e você sabe o que fazer e o que não fazer. Se eu pisar para cá, Deus amaldiçoa. Se eu pisar para cá, Deus abençoa. Como se tivesse uma linha até onde você pode ir. E aí você sai pregando, você sai falando isso, você sai ensinando isso. Olha, isso daí que aconteceu é porque Deus castigou. Não, isso daí é bênção de Deus. Então você acha que sabe tudo o que Deus faz no mundo. Você acha que entende Deus. E entender é ter poder. Então eu como pastor, nós líderes, professores de EBD, crentes maduros, a gente acha que a gente precisa explicar Deus para as pessoas. E a gente acha que tem que explicar tudo o que Deus faz. Aí uma coisa que eu vi, eu nunca esqueço isso. Eu estava no primeiro ano de seminário, entrando no seminário, uma coisa assim. E um menino que eu conhecia, de longe, ele faleceu. Uma história terrível, né? O menino estava no mar, se afogou, o primo foi ajudar, os dois se afogaram, os dois morreram. 2 adolescentes mortos. História horrorosa. E eu fui pro enterro. Eu conhecia de longe a família, alguma coisa assim, eu fui pro enterro. Fui pro velório na igreja dele. Uma igrejinha pequena, sem placa de igreja, acho que não tinha denominação, tal. Fui lá, cheguei lá, os 2 caixões, de 2 adolescentes, um do lado do outro. A igreja aos prantos, as mães aos prantos no banco da frente. E aí o pastor começa a pregar. Aí o pastor começa a falar o seguinte para as mães: olha, mães, vocês precisam dar graças a Deus porque seus filhos morreram agora. Porque Deus sabia que no futuro eles iam se desviar da igreja e iam para o inferno. Então, se Deus matou eles agora, é porque eles iam para o inferno. Então, Deus poupou o filho de vocês do
inferno, levando eles agora. Eu lembro que eu fiquei indignado, eu falei, meu Deus, que história é essa? Então o camarada sabe o plano de Deus, ele sabe que Deus age, se Deus matou, porque para ele Deus matou, se Deus matou adolescente é para escapar do inferno. Essa ideia de que eu entendo o plano de Deus, eu sei o que Deus faz, eu entendo tudo do plano de Deus. Aí eu lembro que eu cheguei no seminário e fui falar para meus colegas, gente, vocês não têm ideia do que eu ouvi, né? Daí o pessoal falou assim, mas eu escuto isso na minha igreja também. Não, isso daí é normal para mim. Não, eu sempre ouvi isso. Eu fiquei, como assim? Claro que não foi a maioria que disse isso. Ou seja, até numa situação terrível de morte, luto, a gente acha que precisa explicar Deus para a igreja. Porque se eu não explicar, as pessoas não vão achar que Deus é bom, então eu tenho que explicar, mesmo que eu fale as maiores barbaridades. E aí a gente tem a Covid, matando geral, atrapalhando a nossa vida, destruindo tudo, os empregos, a cidade, gerando intriga entre famílias, gerando intriga política, causando prejuízos sérios na saúde. E a primeira resposta dos crentes qual é? É maldição de Deus para punir a humanidade. Eu ouvi isso. Enquanto a humanidade não se arrepender, Deus não retira a praga. Enquanto tiver gay no mundo, Deus não retira a praga. Enquanto o Brasil tiver leis de tal, Deus não retira a praga. Eu ouvi isso. Porque eu tenho que explicar. Eu tenho que explicar Deus, eu tenho que controlar Deus, eu tenho que saber o porquê Deus faz. Então eu começo a controlar e explicar. É maldição. Se está acontecendo algo ruim, é maldição. Se tem maldição, é culpa de alguém. De quem? De quem aborta, do gay, do bêbado. Aí começa a morrer crente, pastor, a conversa começa mas... Aí começam então a culpa é do comunista que fez o vírus no laboratório. Por que é tão sedutor isso? Porque eu controlo a narrativa. Eu não consigo pensar que veio algo para a minha vida que eu não sei por quê. Eu preciso controlar a narrativa. Então, se eu estava falando que foi Deus, mas morreu um pastor, então agora é outra coisa, mas eu tenho que controlar a narrativa. Eu tenho que explicar. Eu tenho a necessidade de entender, explicar e controlar. Mas eu já quero adiantar para vocês que uma fé que eu preciso entender não é fé, é ciência. Quando eu acredito só naquilo que eu entendo, eu estou falando de ciência. Fé é acreditar sem entender. Mas olha só, as pessoas vão para a igreja buscar uma resposta para a dor delas. Por que eu estou desempregado? Por que a pandemia matou meu marido? Por que isso está acontecendo? E o que elas ouvem na igreja? O discurso do amigo de Jó. A culpa é de vocês. O que elas ouvem na igreja? Discurso de maldição. O que elas ouvem na igreja é discurso de ódio. Se a culpa é do gay, vamos odiar o gay. Se a culpa é da China, vamos odiar o comunista. Porque tem que ter um culpado, eu preciso achar um culpado. Eu não posso admitir que isso não tem explicação. Eu tenho que achar um culpado. E aí a pessoa, em vez de sair da igreja abençoada, em vez de sair da igreja tendo um encontro com Deus, não, ela sai da igreja com mais ódio, com mais medo, com mais desespero. Então a gente entra nesse discurso de uma maneira muito fácil para justificar a Covid, para justificar a dor, para justificar o desemprego, para justificar a morte. Eu lembro uma vez que eu fui num enterro, outro enterro, o pessoal achar que eu só vou em enterro, né? Mas é quando a gente escuta os discursos mais, estapafúrdios. E aí, nesse enterro também muito terrível, muito doloroso, um pastor que é muito sábio, que eu admiro, falou o seguinte, olha, eu não sei explicar, a morte é inominável, é terrível, eu tô triste igual, não tem explicação. Eu falei, uau, pela primeira vez eu vi alguém que não está querendo explicar nada, que só está querendo abraçar a família e pregar a palavra de Jesus. Falei, olha só, desistiu de controlar Deus, desistiu de explicar Deus, desistiu de defender Deus. O que os amigos de Jó estão fazendo é defendendo Deus. Deus não é injusto. Se isso aconteceu com você, a culpa é sua, não é de Deus, porque Deus não é injusto. Só que eu quero lembrar para vocês, e eu sempre gosto muito de falar isso, que Deus, ele não chama defensores. Jesus chama testemunha. Então, se você acha que a sua função aqui é defender Deus, errou grande aí.
Jesus chama testemunha, não defensor. Então, você não está aqui para defender Deus e explicar o porquê que Deus está fazendo isso no mundo, tá? Então, é muito importante a gente saber que a realidade nem sempre pode ser entendida, explicada e controlada. Tem coisas que acontecem que a gente sabe o motivo? Sabe. Se perguntar assim, ó, por que o motivo da pobreza? A gente consegue chegar. Ah, por que existe o racismo? A gente consegue chegar. Mas tem coisas que a gente não explica, nem espiritualmente, nem humanamente. Então, por que agora, desde 2020, passando para 2021, a gente está vivendo uma pandemia? Por que agora? Por que desse jeito? Não sei. Não sei. Jesus preveu que a gente teria epidemias, e teve várias na história, essa é mais uma, mas por que agora? Por que com você? Por que justo com a sua família? Por que com a sua igreja? Por que agora, justo nesse momento que você estava bem? Por que justo nesse ano que você tinha uma viagem marcada? Por quê? Aí eu falo, não tenho a menor ideia. É o abrir mão dessa questão do controle. Por que desastre? Por que doença? Por que fulano sofreu um acidente? Por que aquela pessoa que era tão boa morreu e o outro que é mal continua vivo? Por que o câncer? Por que com esse e com aquele outro não? Por que... Não sei. Não sei. A gente precisa entender que a realidade não pode ser explicada. E eu não preciso defender Deus. Aí o pessoal cita o Salmo 37. Ah, eu nunca vi um justo necessidade, nem o filho do justo mendigar o pão. E aí acha que isso é uma profecia, sem fazer exegese nenhuma do texto. E sai falando, olha, Deus prometeu que o servo dele nunca vai passar necessidade. Então, se passar necessidade, não é servo dele, será? Eu já vi o justo passar necessidade. A própria Bíblia viu o justo passar necessidade. Eu já vi missionário mendigar o pão. Eu estava trabalhando em igreja no limite da pobreza, onde as pessoas servas de Deus ligavam ao pastor, estou 3 dias sem comida. Aí eu vou falar, então você não é servo de Deus, porque a Bíblia garante que você é servo, que o servo não passa necessidade. Tem pastor que fala isso. Ó, pastor, acabou a comida em casa 5 dias, pastor. Aí o que houve do pastor? Então você não é servo de Deus. Será? A gente acredita que a Bíblia é uma revelação progressiva, né? Que Deus foi se revelando. Então, se a Bíblia é uma revelação progressiva, por que eu paro em Deuteronômio? Por que eu paro no Salmo 137? Por que eu justifico as coisas com um texto lá do Antigo Testamento se a Bíblia é progressiva? Então, a nossa pregação do Evangelho e a nossa educação cristã precisa interpretar de uma maneira madura o Antigo Testamento, suas bênçãos e suas maldições. De novo, o Antigo Testamento não está errado. Ele é palavra de Deus desde que eu interprete aos olhos do Cristo. Desde que eu interprete pela cruz, desde que eu entenda que entre o texto de Deuteronômio e a Covid, sabe o que tem no meio? Tem uma cruz. Entre o texto de Deuteronômio e a morte do câncer, tem uma cruz. Entre o texto de Deuteronômio e a pobreza, tem uma cruz. Eu tenho que entender isso. Se eu não entender isso, eu saio por aí pregando bênção e maldição e falando a maior monte de bobeira. E aí você vai falar assim, mas isso é coisa de igreja maluca, dessas novas. Não é, não. Boa parte disso que eu falei, eu escutei em igreja tradicional. E aí, o que isso tem a ver com o Jó? Voltando para o Jó para encerrar, gente, prometo que eu estou encerrando. O que isso tem a ver com o Jó? O Jó não estava entendendo nada do que estava acontecendo com ele. O Jó está questionando Deus. O Jó chega e fala para Deus, Deus, me leva para o tribunal e eu vou defender a minha causa. Eu vou provar que eu sou justo. O Jó está reclamando, o Jó está reivindicando justiça, porque ele está vivendo uma coisa que ele acha que não merece. Como a gente faz na doença, na Covid, eu não mereço isso, Deus. Venha ver como eu sou justo, como eu não merecia. E aí Deus aparece. E quando Deus aparece, sabe o que Deus responde para Jó? Para a pergunta de Jó, por que isso está acontecendo? A resposta de Deus é, não é da tua conta. Deus não explica nada para Jó. Quando Deus aparece, a gente não sabe como, no poema, Deus começa a descrever a grandeza dele. E Deus fala assim, Jó, onde você estava quando eu criei o mundo? Onde você estava quando eu criei o céu, as estrelas? Onde você estava quando eu venci o grande dragão? Onde você estava? Quem é você?
E aí, depois de um tempão, o Jó fala assim, ó Deus, desculpa, eu falei besteira, não vou falar mais nada. E aí Deus interrompe e continua falando da grandeza dele, de tudo que Deus fez, de tudo que Deus do poder de Deus, Deus como o todo-poderoso, Deus como o único justo, Deus como o único santo, Deus como aquele que sabe, que tem o plano perfeito, que controla todas as coisas, onipotente, onipresente. E Jó vai baixando a bola, vai murchando, vai murchando, vai murchando. E aí, diante da grandeza de Deus, Jó se cala. E Jó cala a boca. E aí o texto que a gente leu, capítulo 42, fala, olha, eu falei coisas que eu não entendia, porque eu não te conhecia. Eu te conhecia só de ouvir falar, eu te conhecia só daquele pastor que só prega maldição, eu te conhecia do pessoal que prega na TV, eu te conhecia daqueles pregadores que gritam, eu te conhecia daquela professorinha da EBD da minha infância que só falava besteira, eu te conhecia da literatura deuteronomista, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. E por isso eu me arrependo e eu me humilho no pó. Eu não quero mais entender Deus, porque eu não preciso. Eu não quero mais que Deus me explique, porque eu nunca vou entender. Eu aceito que eu estou diante de um Deus grandioso que sabe todas as coisas e controla tudo. O que Jó viu? Jó viu a grandeza. E a grandeza de Deus faz eu cair de joelho. A grandeza de Deus não faz eu pegar Deus pelo colarinho e falar, me dá o que eu quero. A grandeza de Deus mostra que eu sou insignificante. E mesmo eu sendo insignificante, Deus me olha, Deus ouve minha oração, Deus cuida de mim. E se eu colocar o Novo Testamento disso, Deus enviou Jesus para me salvar. Tá? Mesmo esse Deus sendo tão grande. Então, quando eu me deparo com isso, de que eu não mereço nada, e mesmo assim Deus ainda está olhando para mim, eu simplesmente me ajoelho, caio de cara e adoro. Que é o que Jó vai fazer, ele oferece sacrifício pelos amigos que falam besteira, né? E é isso que ele faz. Então, tudo que ele aprendeu estava equivocado sobre Deus. E chegou um momento da minha vida que eu também percebi quanta coisa que eu aprendi que eu estava equivocado. Aprendi errado. Sabe aquela coisa, nossa, mas eu aprendi assim, assim. Daí eu falo, aprendeu errado. Ou seja, ele aprendeu errado e agora ele está percebendo que a grandeza de Deus basta. Ele está percebendo que o poder de Deus basta. Ele está percebendo que fé é você acreditar sem entender. Então, Jó não precisa que Deus explica. Ele continua crendo. Ele crê em Deus, ele crê no poder. Então, a pastoral para esse momento tão difícil é aquela que vai mostrar que a gente não precisa entender o porquê da Covid para continuar crendo em Deus, para continuar sendo fiel, para continuar servindo Deus. Eu não preciso entender, e eu não entendo. Eu não preciso saber quando vai acabar, eu não preciso disso para continuar crendo que Deus é o Deus Todo-Poderoso, que me ama, cuida de mim, e que Ele está no controle. Existe um plano, existe um controle, Deus é Deus. E eu não vou entender com a minha mente. Sabe essa coisa que às vezes falam para você, um dia você vai entender o porquê que Deus fez isso? Talvez não. A maioria das coisas você nunca vai entender. E o pessoal gosta de falar do céu, acho que nem no céu, porque eu não vou ter a mente de Deus nem lá, porque Deus vai continuar sendo extremamente grandioso. Então, para de achar que precisa entender Deus, apenas crê, porque isso é fé de verdade. Acreditar no que entende é ciência. Acreditar no que não entende é fé. Não sei porquê, mas eu confio que ele é grande. Não sei porquê, mas eu confio que ele é grande. E aí o livro termina com Jó sendo exaltado, depois de oferecer sacrifício pelos amigos. Então, quando Jó, Deus responde Jó, o Jó não vai cantar sabor de mel para os amigos, ele vai orar pelos amigos, né? E aí, quando ele ora pelos amigos, tudo é restaurado. E aí o crente adora falar assim, tá vendo? Restitui, Deus, restitui. Mas o texto não me autoriza a dizer que tudo na sua vida vai ser restituído materialmente. Até porque, vamos combinar, os filhos de Jó morreram. Será que eu posso falar, seu filho morreu, mas Deus vai te dar um melhor? Não, o texto não está falando que Deus vai restituir materialmente tudo na sua vida. O texto está dizendo que para aquele que confia em Deus, o sofrimento vai acabar um dia. E esse final glorioso de Jó mostra para mim que Deus está vendo o sofrimento do servo dele e Deus vai pôr um fim nisso em algum momento.
Em algum momento o servo dele vai brilhar, em algum momento o servo dele vai ser honrado, porque Deus não está feliz com a gente humilhado, destruído. A mensagem não é, ó, continua na sua miséria, que essa miséria é eterna. Não, a mensagem é, essa miséria acaba. Um dia o Covid acaba. Nem que seja quando for tudo destruído, mas um dia o Covid acaba. Ué, Jesus venceu a morte, né? Um dia sua dor acaba, um dia sua miséria acaba, um dia seu desemprego acaba, não sei se hoje, amanhã ou na eternidade, mas um dia acaba. Então, é uma mensagem de fé, de que um dia o sofrimento acaba. Tá difícil? Tá muito difícil, mas um dia acaba, então continue crendo que o final disso é glorioso. Mas desde que o coração seja humilde, não arrogante, porque aí você é um servo de verdade. O final é glorioso desde que você ore pelo próximo e não arrogância. Continua sendo fiel a Deus, porque o final é glorioso. Aprenda com Jó. Aprenda com os erros e com os acertos de Jó. Tá? Então, é essa a pastoral que eu quero deixar. Interprete a Bíblia de outro jeito, de uma forma madura, por favor. Agora que você está aí, talvez muitos aí estão fazendo teologia, né? Não fala mais besteira, não prega besteira para as pessoas. Você pode destruir a vida de alguém. Seja maduro, não tente explicar Deus. Pregue esperança. Pregue paz, pregue o evangelho. Prega a vitória em Cristo Jesus e não no dinheiro, em Cristo Jesus. Prega a vitória gloriosa. E, por favor, não aceite mais discurso da prosperidade, discurso de explicar Deus. Não aceite mais pastor que amaldiçoa as pessoas. Não aceite mais respostas fáceis. Depois do livro de Jó, ninguém mais podia aceitar a resposta fácil. Então, por favor, creia em Deus, creia em Jesus. Eu agradeço a oportunidade, né, que me foi dada. Obrigado, Sidney. Obrigado, Dona Ivone. Eu não sei se a Ivone está aí, não dei oi no começo. Dona Ivone, muito obrigado. Os demais professores, alunos, Deus abençoe a todos. E a gente nos vê aí, nos vemos nas aulas de Antigo Testamento. Passo a palavra para o Sidney, então. Ok, tá bem, Tarsila. A gente também, acho que a gente agradece a palavra do Tarcílio, e eu gostaria que os finalmente mais administrativos, de novo, um de vocês, agora um dos professores, né, ou professoras que nos acompanham, temos várias aí, então oramos com um aluno, agora vamos orar com um dos professores ou professoras, e quem quiser, professor, professora, é só abrir o microfone e fazer essa oração para nós. Estou tentando cercar esse nosso momento de oração, porque foi isso que o Jó fez, não é? Quando acabaram todas as explicações, ele foi orar, né? E na oração, alguma coisa aconteceu. Aí Deus apareceu para ele, né? Então, talvez seja isso, devemos falar menos e orar mais. Seja um tempo assim, né? E tem muita gente falando muito e orando pouco. E talvez a fórmula da nossa espiritualidade nesse momento deva ser invertida, né? Tentar menos explicações e chamar uns aos outros mais para as orações. Então, a gente está tentando cercar esse nosso momento assim também. Então, uma professora, um professor, por favor, nós vamos acompanhar você na oração. É só ligar. Eu posso orar? Pode ser? Pode. Senhor, nós agradecemos esta noite, esse início de curso, início de ano escolar. Estamos com o nosso coração cheio de esperança, de expectativa. E queremos aqui também pedir que o Senhor possa nos abençoar, nos dando força, muita energia, muita coragem nesse novo semestre, nesse novo ano escolar que se inicia. Senhor, que a tua graça, a tua sabedoria esteja sobre nós,
que a nossa mente possa ser aberta, o nosso coração aberto para aprender do Senhor e caminhar mais perto, em maior comunhão com Jesus, com o Senhor, e podendo, ó Deus, onde quer que sejamos, ser luz, ser sal, ser bênção, ser paz, ó Deus. Muito obrigada por essa devocional, essa palavra que o professor Tarcísio trouxe. Que o Senhor é um Deus amoroso, 100% amoroso. O Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre. Nós, na maioria das vezes, Deus, não entendemos o sofrimento. Nós temos medo, temos fraqueza e queremos explicar e nos sentimos culpados. Mas pedimos que o Senhor possa se revelar cada vez mais a nós. Revela-nos o Evangelho de Jesus Cristo. Revela para nós quem o Senhor é, quem Jesus Cristo é. E que nós possamos cada vez mais nos apaixonar por Jesus, pelo Evangelho, pela vida de semeadura que o Senhor está nos capacitando, nos preparando, Deus, para sermos semeadores, para sermos pescadores, para sermos, ó Deus, mestres e pais espirituais de muitos. Eu oro por cada aluno, ó Deus, que entrou nesse curso, especialmente pelos novos, que o Senhor os abençoe e os capacite, dê força para eles continuarem com esse ânimo e que as suas expectativas possam ir sendo supridas, respondidas. Abençoe também os alunos veteranos, que eles possam continuar crescendo, aprendendo de Ti e sendo cada dia transformados, ó Deus. Nós agradecemos por tantas mudanças bonitas e tantos progressos que temos visto nos nossos alunos. Agradecemos pelo modo tão amoroso e gracioso que o Senhor tem dirigido a nossa escola, que o Senhor tem trazido mestres, pessoas tão especiais, tão maravilhosas para estarem conosco, ministrando as aulas, conduzindo os alunos, gerenciando, ó Deus, essa escola. Muito, muito obrigada, Deus. Nosso coração está agradecido e a nossa confiança está no Senhor. Nós confiamos no Senhor. Embora muitas vezes nós não entendemos, ficamos muito tristes, chateados, cansados com essa pandemia. Mas faz parte da nossa fraqueza, Deus. Queremos deixar firmes para o nosso coração e para o Senhor, que a nossa confiança está no Senhor. Muito obrigada, Deus, por esses momentos, por esse encontro. Guarda-nos, ó Deus, de todo mal. Em nome de Jesus. Amém. 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 Com certeza a gente quer dizer amém para essa oração, tantas outras que nós ainda vamos fazer nesse Amém. ano. E algumas coisas que eu acho importante dizer a vocês agora. Primeiro é que cada um vai poder ser ouvida nas aulas que a gente vai ter daqui para frente. E nossos professores e professoras também vão estar disponíveis aí nas salas de aula. A gente tinha programado começarmos esse dia 1º de fevereiro presencialmente e a aula seria transmitida, né, para o bacharel à distância, mas acontece que as situações mudaram rapidamente também e a gente tem que aprender a lidar com essas mudanças rápidas, né? Não foi possível, tivemos que adiar o reinício das aulas presenciais para 1º de março, até porque logo depois de Carnaval a gente não sabe para onde vai esse contágio, né? Após o Carnaval. Então, a gente vai esperar um pouco mais ainda para ver como reunir a turma presencial. Então, nós vamos permanecer no remoto, né? Mais ainda essas 4 semanas, aí no meio do mês tem o feriado de Carnaval, né?
E o pessoal nosso aqui, a turma, nosso bacharel à distância, já temos o formato que é a educação à distância mesmo. O pessoal do presencial, eu só gostaria que entendesse que a gente vai manter o estilo das aulas remotas que fizemos todo ano passado, deu muito certo, e a gente quer melhorar isso cada vez mais, de certa forma hibridizando, tornando algo presencial e também remoto. Vamos ver o que a gente consegue fazer quanto a isso, né? A gente está tendo que se reinventar praticamente a cada nova mudança, a cada fechamento e abertura por causa da pandemia, e não são só os bares, restaurantes e shoppings, né? As igrejas e nós também. A gente tem que estar se reinventando o tempo todo, né? Então, nós vamos fazer isso, tá? E mais adiante, né? Eu espero que amanhã a gente consiga passar mais alguma direção a vocês, alunos do presencial. Os alunos do EAD, só chamar dizer a vocês que eu estou gravando um pequeno vídeo que espero deixar amanhã já na página de abertura do AVA, para orientar vocês como que vai proceder o nosso curso, né? E também a gente está elaborando da parte do pessoal da gestão uma tutoria, né, de modo que ajude também a se localizar, né, numa espécie de passo a passo no AVA. Isso do ponto de vista aí desse funcionamento, né, do ambiente virtual de aprendizagem. A questão das disciplinas propriamente, gente, o pessoal do EAD estuda a hora que quer, a hora que pode, mas não pode não estudar. Esse aqui é o ponto, né? Enquanto o pessoal do presencial tem aquela hora marcada, né? Toda segunda a sexta, 19, 22 e 30, está lá, está na nossa sala de aula virtual. O EAD não é assim, né? Embora a gente a gente se reorganizou para oferecer para vocês uma aula virtual toda semana. Tá? Então, toda disciplina vai ter uma aula virtual. A minha de Novo Testamento 1, na quarta-feira, a Ética e Cidadania da professora Elissa, acho que na quinta, e Tarcílio, não sei que dia ele marcou para a aula virtual. Mas ele está... Terça. Isso quer dizer o quê? Terça? Terça. Então, terça-feira. Então, você se prepara. Claro que ela vai ser gravada, a aula será gravada, mas se você puder estar presente, aí vai ser aquela, como se fosse realmente uma aula presencial, só que aqui na nossa telinha, tá? Então, se organiza para isso, vai ser muito bacana. Então, a gente vai ter assim, uma aula, né, toda semana, nossa disciplina, além da videoaula. E o que a gente quer fazer também, ainda no EAD, é também aproximar mais do trabalho, mais da reflexão, né, e também da escrita. Então, a gente vai fortalecer muito mais o papel das questões abertas. A gente removeu as questões de múltipla escolha das aulas, tá bem? Então, por quê? Porque a gente quer que vocês, alunos, peguem um texto que a professora coloca, reflitam sobre esse texto, escrevam sobre esse texto e, com o professor, vão dialogar acerca do que você escreveu. Tá? E a gente quer vamos fazer isso toda semana. Então, a gente retirou as questões objetivas, né, porque perdia muito tempo naquele negocinho, né, marcando X, errando e acertando. E a gente, então, vai enfatizar as questões abertas. É claro, a primeira avaliação da disciplina vai ser a resposta às questões abertas. Ao final do mês, quando termina a última semana de aula, a gente tem a prova online. É uma necessidade do curso. E depois, por fim, só ao final do semestre, a prova presencial. Tá? Que tem um outro estilo também que a gente está propondo, então a gente ainda vai explicar isso melhor para vocês. Mas, sabe, porque o Jó também disse uma coisa, viu? Assim, não falou, mas Jó falou assim: quem pode conter as palavras? Né? E quando o Jó disse isso, eu nunca esqueci, porque a gente gosta de falar. Eu disse que a gente devia falar menos, mas é quase impossível, a gente gosta de falar. Né? Então, a gente quer isso, sabe? Eu diria a vocês que o estilo de EAD que a gente quer fazer na FLAM, como a gente já faz também no presencial, é o da conversa, da discussão e do aprender. E se a gente conseguir nesse meio virtual.
permitir esse contato, acho que a gente realiza algo muito diferente do que instituições enormes, mas que para as quais também eu trabalho, mas que trabalho assim, né, atuo como conteudista, mas que no final das contas você grava uma aula e aquilo vai rodar, sabe-se lá, milhares de alunos e isso na frente, vamos fazendo aqui cada vez mais. O, a outra coisa, então, deixar o vídeo, falar outras coisas. A gente tem equipe de professores e professoras que estão aqui conosco. Não vai dar assim para todo mundo falar, mas no decorrer das aulas, os contatos vão ser bem frequentes. A gente tem, importante, a figura da Adriana, né, que é a nossa tutora, e também a gente está tendo uma mudança na gestão do EAD. A gente tem a coordenação, né, que cuida da parte acadêmica, e a gestão, que cuida essa parte administrativa e técnica, né, o tecnológico do EAD. É o Paulo. Cadê o Paulo? Paulo estava aqui, né? Paulo Henrique. Tô aqui. Então, Aqui queria que o Paulo ainda. mostrasse a cara dele. Você é uma figura importante, Paulo. Tô aqui, né? Uma Você figura pode mostrar muito a sua imagem? apresentável, mas tô aqui, ó. Eu aqui, ó. Não sei se Não está estou te vendo, aparecendo. está aqui aonde? É porque deve estar como galeria, tem que colocar para aparecer quem está Ah, falando. Mas estou eu aqui. estou na página 2 e agora você vai ter que me ensinar. Deixa eu ver Tá aqui. bom, mas se alguém está vendo o Paulo, tá aí, o Paulo aqui embaixo, ó. Estou aqui. Tá bom, Paulo. Então, Paulo, a Val até agora, ela trabalhou até agora, até sexta-feira, né, na gestão do EAD, mas aí houve uma substituição, aí o Paulo está assumindo esse papel e Val continua na nossa biblioteca, como nossa bibliotecária, continua um papel importante que ela tem feito para nós. Tem que lembrar vocês também, para falar em biblioteca, que nós temos a Biblioteca Biblos, que é a nossa biblioteca online, virtual, e por ela você tem acesso a vários livros, obras no formato e-book, e ali você pode ler esses livros na própria biblioteca. Tá? E isso vai te ajudar na leitura e acompanhamento dos textos também, ou das disciplinas. Tá? Então, você tem que falar com a Gleide. Gleide é a nossa secretária acadêmica, e pedir a ela, então, mas ela normalmente já faz isso, né? Manda para você, quando se matricula, o login e senha para acessar a Biblos, e a partir dali ter acesso à nossa biblioteca, tá? Poder entrar nela e estudar lá. Enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, gente, é um momento de estudo, tá? Então, eu tive um aluno uma vez que ele trabalhava na igreja como seminarista de terça a sexta-feira, coitado, né? Então, eu trabalhava muito na igreja à noite. Aí ele começou a fazer o nosso curso em Belo Horizonte. Aí ele perguntou assim, e agora, professor, pastor, eu, né, diretor, coordenador, ele pergunta, e agora, o que que eu faço, né? Falei, você vai ir até o seu pastor, vai pedir para o seu pastor uma licença, né? E ele, como pastor interessado no seu crescimento espiritual e acadêmico, vai te dar licença para você passar esse tempo estudando, porque o seu pastor fez um seminário e a igreja pagou para ele ficar nesse seminário estudando 3, 4 anos, né? Então, você vai pedir a mesma coisa para ele. Bom, se puder pagar a mensalidade, ótimo. Pelo menos se te deixar estudar melhor, já está de bom tamanho, né? Então, ele conseguiu negociar com o pastor, liberar 4 noites. Pelo menos à noite, sexta-feira, tinha que estar na igreja, né? Falei, você vai ter que encomendar um pouco o seu curso, né? Para fazer a matéria da sexta que você não vai estar. Entendeu? A gente tem que... Pega essa ideia, né? E esse tempo também é um tempo muito propício para reflexão. Tá? E refletir a partir da Bíblia, da teologia e da nossa experiência de fé, com outros irmãos e irmãs e com gente mais madura, como o Tarcísio falou, o que quer ser, é um tempo bom que Deus está dando para você. Seja grato por isso, seja grata por isso, né? Se empenhe nisso. Tá? Não desanime, não pense, vou trancar, fiquei reprovado na matéria. Eu tenho uma solução para vocês que
ficaram com nota 4, viu? Vocês não vão ficar reprovados. Eu tenho uma palavra para vocês dessa noite. E essa semana ainda vou procurar aqueles que tiverem dificuldade no final do ano de fechar disciplinas. E não é solução do céu, pode até ser, mas é regulamento, né? Então, no regulamento a gente resolve essas coisas. Então, eu vou procurar vocês pessoalmente e a gente vai resolver isso aí. Então, tenha confiança, vamos estudar, vamos empenhar. É um tempo bom para refazer muitas coisas. A gente faz isso pensando, sabe? Orar também é pensar, pensar também é orar, né? O monasticismo cristão já falou isso há muito tempo, né? Pensar orando e orando pensando, né? Então, e orar pensando, tá bem? Eu vou... Já está uma boa hora, e os alunos do Tacílio e da Inês estão ansiosos para começar as aulas deles, né? Então, eu vou passar para a Dona Ivone, que é a nossa diretora, e é isso, gente, né? A gente tem Espera só um minutinho, Ivone. A gente tem vários contatos que eu vou passar nesse vídeo para vocês amanhã, tá? Então, os contatos, os e-mails, né? E vocês podem conversar com a gente. E é uma caminhada, sabe? Vamos fazendo direitinho, vou cantar o Miss Sater, né? Ando devagar porque eu já tive pressa, tá? Então, vamos fazer assim, a Miss Sater tem razão, né? Então, mas nós vamos fazer tudo muito bem feito. Obrigado a vocês. Tenham uma boa noite. Na paz do Senhor Jesus. Nós vamos seguir em frente. E agora, eu vou ler tudo que está escrito aqui no chat agora. E a Dona Ivone, que é a nossa diretora, vai ler sua palavra e sua despedida também. Eu só queria ter sugerido para o Sidney, para a Adriana se apresentar. Você já foi apresentada, Adriana? Já falou com eles hoje? Não. Hoje, com certeza, ela falou, né? Não, mas pessoalmente, para eles com verem sua carinha. Eu falei via mensagem, né? Bom, pessoal, boa noite. Sejam muito bem-vindos. Eu estou muito feliz que voltaram as aulas, né? Sentindo saudade de vocês, saudade do ambiente virtual. E eu só queria deixar um recadinho. Não deixe de acessar o Atlas. Preste bastante atenção, verifique as mensagens, porque o curso é à distância, então, às vezes, tem alunos que acessam uma vez na semana, não vai ser possível. Você precisa acessar todos os dias, prestar bastante atenção nas mensagens, e qualquer dúvida, me escreve, estou aí à disposição de vocês, tá bom? Um abraço, Deus abençoe vocês. Então, tá bom. Muito bom ver a carinha de cada um de vocês e conhecendo. Bom conhecer o Dax Salomão, poder vê-lo agora. E, gente, vamos ter um semestre vitorioso, um passo de cada vez, pequenos passos, mas sempre, sem mancar. Vamos em frente. Deus abençoe, viu? Tchau. Daqui a pouco, a aula do Tarcílio. Uns 10 minutos de intervalo, você vai seguir o Tarcílio? Não, 10 minutinhos, já passei para eles o link, é só eles entrarem no meu link. 10 minutinhos. Então, tá bom. Da minha parte, tchau, pessoal. Tchau. Então,